Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos iniciando mais uma live e hoje a nossa proposta é bastante interessante, bastante útil, principalmente para os casados e para aqueles que vão casar. Verdade. Nós vamos falar hoje como lidar com as traições, né? E eu utilizaria ainda um outro tema, né? As feridas do adultério. Ou seja, traição dentro do casamento. Como lidar com isso? Como lidar com as feridas que se desenvolvem a partir do momento que há uma quebra de aliança? Como lidar com isso? Então, de repente você tem algum conhecido que precisa de receber uma instrução com relação a isso, porque não são poucas as pessoas que têm experimentado esse tipo de situação dentro dos seus casamentos e não sabem como lidar com isso. Então, como lidar com isso? Existe solução? Com certeza existe solução. E a solução não é o divórcio, a solução não é a separação, porque a gente crê no casamento, né? Mesmo quando há esses traumas tão agudos como um adultério, é possível restaurar a aliança, é possível restaurar o casamento. Então, essa é a nossa proposta. Eu gostaria que você pudesse compartilhar isso com alguém. E eu quero mandar um abraço aí para o Claudinei, Ney está sempre ligadinho, a Magda também, sempre ligada, a Matilde, a sua mãe, ligadinha conosco. Mas aí precisa, né, compartilhar esse link. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. De repente, hoje alguém não consiga acessar, depois você pode pegar esse link, seja do YouTube ou seja no Instagram ou mesmo no Facebook, e pode compartilhar com alguém, porque é uma proposta muito interessante. Um grande abraço também para Tereza, sempre ligadinha conosco também, sempre ligadinha, né? Mania de rádio, né? Sempre conectada conosco, né? Mania de rádio, que durante 15 anos a gente fazia rádio e a gente fica com essa linguagem, né? Você que está me ouvindo, né? Você do outro lado e assim por diante, né? E agora não, agora é vendo e ouvindo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, como lidar com o adultério, com as traições e com as feridas que um adultério produz no casamento. Essa proposta ela nasceu depois que eu ouvindo uma ministração na igreja no sábado, para os casais, para a família, e o preletor ele trouxe um dado bastante preocupante sobre o índice de divórcio no Brasil. O índice de divórcio não apenas tem aumentado, como o índice de pessoas se casando tem diminuído. Ou seja, a família vai mal. E quando a família vai mal, a sociedade vai mal. E quando a sociedade vai mal, a igreja vai mal. Agora, a resposta que a igreja pode dar para esse quadro que o IBGE, que a gente mesmo tem observado dentro do contexto da sociedade, é apresentar os princípios bíblicos que podem restaurar os casamentos, podem restaurar as famílias. Mas como a proposta de hoje é sobre essa questão do adultério e as feridas, eu gostaria de destacar algumas coisas. Por quê? Porque de repente, em algum momento da sua vida, você ou o seu cônjuge traíram, quebraram a aliança. E como não deu em nada, as coisas continuaram como dantes, ou alguém fez de conta que não ficou sabendo, o outro fez de conta que não fez nada, e a vida foi continuando. Mas existem algumas portas que são abertas quando há traição, portas espirituais que são abertas quando há traição, que reverbera não apenas no casamento da pessoa, mas também na sua descendência, alcança a vida dos seus filhos. É uma porta que você abre na sua linha geracional, na sua linhagem genealógica. E isso é extremamente grave. Por quê?
Porque Deus ele se relaciona conosco de uma maneira multigeracional. Por isso que você encontra na Bíblia que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e assim por diante. É por isso que você observa também na Bíblia que nós herdamos as consequências do pecado de Adão. Adão pecou lá no Éden e você e eu recebemos essa herança. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós podemos romper com esse legado de herança. E a partir de então nós construímos uma nova herança para nossas vidas e para os nossos descendentes. Então é por aí que começa a nossa conversa nessa noite. E eu, Bispo Carlos Leandro, que bacana, forte abraço, pastorzão. Deus abençoe. Luiz também, ligadinho, que Deus abençoe. Hoje, viu, Bispo, nós estamos falando sobre essas feridas do adultério, as consequências disso, o que fazer, o que fazer. Uma das coisas que acaba acontecendo quando há adultério, que principalmente o homem, ele deixa de assumir a sua posição sacerdotal, ou seja, ele sai do lugar onde ele está e vai ocupar uma outra posição. Resultado, há uma infiltração de espíritos de ciúmes, demoníacos e possessividade dentro do casamento, como nunca havia outrora manifestado. Aquela mania de querer controlar, com medo de perder, tentando se esconder. E uma das outras coisas que acontece é que o adultério ele contamina a cama, ou seja, os cônjuges passam de um certo momento a ter aversão sexual, não querer se relacionar, ter intimidade com o outro, acaba tendo uma interrupção. E às vezes o outro nem está sabendo que houve, mas espiritualmente essa entidade demoníaca começa a agir no casamento e alcança o leito matrimonial. E uma das coisas que eu considero extremamente grave, porque nós já observamos os resultados disso, é que o adultério vulnerabiliza a sexualidade dos filhos. Muitas das pessoas que nós já atendemos nos nossos seminários, nos atendimentos de gabinete, a gente observou que enquanto no mesmo momento em que a pessoa estava cometendo o adultério, traindo o seu cônjuge, os seus filhos às vezes estavam sendo abusados sexualmente por uma outra pessoa. Por quê? Porque os pais, esse ato, essa prática, abre uma precedente para que uma porta de legalidade, que seria o termo mais correto, para que entidades demoníacas comecem a agir para destruir os filhos desse casal que agora está vivendo o adultério. E uma outra coisa que acontece quando há adultério, que afeta a vida financeira da família. De repente o dinheiro começa a ficar escasso. De repente não sobra mais, não dá mais. Aí, mas o que está acontecendo? Por que o dinheiro não consegue mais comprar, pagar as contas, quitar as dívidas? E começa então a família a entrar num colapso financeiro, no endividamento. Por que isso? Por causa dessa invocação desse espírito, que é um espírito de morte. Aqui é que entra algo extremamente grave. Você invoca um espírito de morte sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua intimidade com o seu cônjuge. Aí as coisas começam a ficar extremamente complicadas. Aí vem escândalo, vem a decepção e por aí vai. Você quer um exemplo? Vamos aqui ver um personagem que você já conhece, chamado Davi. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do verso 2, que diz assim: à tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba,
filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O cara estava no lugar errado, na hora errada. Era para ele estar no campo de batalha, como os seus soldados, e ele estava no palácio, num lugar de descanso. E é nesse momento onde ele está ali fora do lugar, ele tem essa oportunidade para adulterar e ele comete o adultério. Aqui começa uma desgraça que adentra no reinado de Davi e afeta a sua família, afeta o seu governo, e se ele não alcança a misericórdia do Senhor, certamente ele não teria se tornado um dos maiores reis de Israel, um homem segundo o coração de Deus, porque ele vacilou feio e ele pagou um preço muito alto, porque o adultério, ele produz uma ferida tão profunda que precisa de um procedimento cirúrgico devido à profundidade desse trauma. E aí precisa de uma ferida que o médico proporciona. O médico é o Senhor Jesus. É Ele que ajuda nesse processo de cura das feridas do adultério. Agora, existem alguns agravantes ainda quando há o adultério. Por exemplo, quando a pessoa confessa que cometeu o delito, cometeu o pecado, é diferente de quando a pessoa é descoberta. Porque você imagina, né, o cônjuge tomar ciência de que o seu parceiro, sua parceira está traindo. Com certeza o choque, a violência do choque é muito maior do que quando a pessoa ela se descobre e não ela é descoberta. Aí então é algo extremamente terrível. E isso leva... Uma das coisas que a gente observa também quando a pessoa entra num processo de traição, de adultério, que ela entra num processo crônico de negação, dizendo, não está acontecendo nada não, não, isso é coisa da sua cabeça, não, você acha, eu amo você, que nós estamos juntos há tantos anos, e assim por diante, é o processo crônico de negação. E o pior, um outro agravante é quando há filhos, como houve no adultério de Davi com Betseba. Uma criança foi gerada. Uma criança foi gerada. E pior ainda é quando há descoberta dessa gravidez e se propõe o aborto. E o aborto é praticado. Olha como um abismo vai chamando outro abismo, e se a pessoa não cair em si, ela entra num processo de destruição dela, do seu casamento e da sua descendência. É algo extremamente grave, gravíssimo. E outro agravante ainda, a gente pode até observar nos noticiários, quando líderes espirituais, sejam padres, sejam pastores, né? A gente tem algumas situações aí já que foi mídia, né? Saiu na mídia aberta, né? Que usaram da sua posição para cometer abuso, para adulterar, ou seja, usaram da sua posição para aproveitar da fragilidade da pessoa que estava sendo atendida, aconselhada e assim por diante. Isso é um agravante extremamente terrível. É o caso de Davi. Como uma mulher como Betseba iria dizer não para o rei? O rei numa posição, sabe, de poder, de força. Ele tinha, tipo assim, governo sobre Betseba. Ela não tinha como dizer não.
E muitas vezes acontece também quando alguém ocupa uma posição de autoridade, um professor, por exemplo, um padre, um pastor, um líder espiritual. E não são poucos os casos, relatos que a gente ouve falar, não apenas nas mídias abertas, mas também nas conversas que a gente observa as pessoas tratando umas com as outras. E isso é terrível demais. E uma das coisas que Davi fez, que ele usou da sua posição para tentar esconder o seu pecado de Urias. Olha que coisa diabólica. Diabólica. Isso também é muito comum acontecer quando alguém que ocupa uma posição de autoridade e tem um relacionamento com alguém que faz parte da sua área de autoridade. Se é um aluno, se é uma ovelha, seja lá o que for. É extremamente grave. Aí o que acontece é que precisa, no nosso caso aqui de Davi e Betseba, precisa de restauração. Se há uma ferida produzida pelo adultério, precisa de passar por um processo de restauração. Agora, a restauração é complicada. É complicada. No caso de Davi, só para você ter uma ideia, o processo durou entre 8 e 11 anos para Davi restaurar a sua vida de comunhão com Deus e com a própria Betseba, porque agora, depois do seu marido morto, passou a ser a mulher de Davi. Olha que coisa interessante, de 8 a 11 anos. E agora o processo foi extremamente doloroso. Foi um processo em que envolveu, primeiro, 4 provas. Primeira prova, a prova da reputação. É quando o profeta Natan vai até aonde Davi está e coloca o dedo na cara dele. E mostra para ele que ele havia adulterado. E por causa disso, Deus traria um juízo sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre o casamento dele, sobre a família dele, sobre os filhos dele. Que coisa terrível, meus amigos. Que coisa terrível. Então, nós tivemos um pequeno problema de imagem, mas continue aí comigo que nós estamos aqui ajustando a imagem. E nessa prova de reputação, além de Davi ter sido enquadrado pelo rei, pelo Natan, o profeta Natan, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, no 2 Samuel, capítulo de número 12, ele rasgou as suas vestes publicamente. Ou seja, para que haja cura tem que haver transparência. Olha que coisa interessante. Para que haja cura tem que haver transparência. E como eu disse, o adultério, ele invoca um espírito, uma sentença de morte. Por quê? Porque o adultério, normalmente, quando há a ferida do adultério, ele desemboca no divórcio. E aquilo que foi jurado diante de testemunhas, diante de Deus, de ser fiel até a morte, de repente não é a morte que rompe com essa fidelidade, mas foi um desejo de uma das partes, ou de ambas as partes, que levaram essas partes agora ao adultério e à invocação desse espírito de morte. E aí? Esse espírito de morte vai agir aonde? Na vida financeira, na vida no relacionamento, na intimidade, no relacionamento com os filhos, no relacionamento profissional. A vida começa a ficar extremamente dura para essa pessoa. E aí, pastor, mas o que fazer? O que fazer? É se deixar ser exposto. E hoje, como é que você é exposto? É exposto pela mídia, sabe? É quando todo mundo vem sabendo que é a prova do apedrejamento. Sabe quando você precisa passar pela prova do apedrejamento? Davi precisou passar pela prova do apedrejamento. Simei, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 16, verso 6,
que Simei começou a apedrejar, xingar Davi. Você destruiu a casa de Saul, é por isso que agora o seu filho está querendo destruir você. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. A prova do apedrejamento. E a prova mais terrível que Davi experimentou foi a prova da traição, quando seu próprio filho tenta usurpar o lugar dele. E a Bíblia diz que se Davi não sai do palácio, ele é morto. Ele tem que abrir mão da posição dele. Então presta atenção aí, meus queridos, para haver uma restauração de um casamento devido às feridas do adultério. Primeira prova que tem que passar é a prova da reputação. Sabe? É quando você não mais se incomoda, sabe? Quem está sabendo, né? Por quê? Porque isso não importa mais. Você quebrou princípios e esses princípios agora estão quebrando você. Então, essa prova da reputação, ela é uma necessidade de você passar. A segunda prova é a prova da posição. Davi teve que deixar o palácio diante da ameaça de Absalão. Se ele não saísse, ele morreria. Davi foi apedrejado. Davi foi traído. E o resultado é que ele vê mais adiante como consequência do seu pecado, não apenas a separação dele de Deus, ou seja, ele deixa de ter intimidade com Deus, mas ele começa a ver a desgraça que ele invocou, que ele provocou na sua família. A Bíblia diz que as suas concubinas foram violentadas por o seu próprio filho, publicamente. A Bíblia diz que Aminon, um dos filhos de Davi, estupra a sua meia-irmã Tamar. Ou seja, dois filhos de Davi, eles experimentam a violência, um abuso sexual. Que coisa terrível! E o resultado disso foi por causa do adultério de Davi. O adultério de Davi produziu isso. Então, queridos, por que eu estou trazendo isso para você? Porque você que está casado, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E você que pretende casar, é muito importante você entender que todos nós precisamos estar atentos, vigilantes. Porque, mas eu sou crente. Davi era rei. Como Natã chegou para ele e disse, poxa, você tinha tantas ovelhas, você tinha tantas vacas, você tinha tanta coisa, você não precisava tomar a única ovelha que Urias tinha. Você não precisava disso, porque se você tivesse pedido para Deus, Deus teria lhe acrescentado mais. Então não existe alguém que é blindado a ponto de dizer assim, não, isso jamais vai acontecer comigo. Aconteceu com Davi. E tem acontecido com muita gente boa, que acha que está isento, porque é homem de Deus, é mulher de Deus, e todos nós estamos vulneráveis. Agora, se porventura você cair, você precisa entender que existe um caminho de volta, um caminho de restauração, mas não é fácil, porque quando há adultério, uma das coisas que acontece, além da quebra de aliança, é a quebra da confiança. Sabe aquela pessoa que confiava em você, que entregou a vida para você, que foi fiel a você e de repente se vê sem chão? Porque todo aquele imaginário que criou a seu respeito, de repente caiu por terra. É algo terrível. Não é fácil de reconstruir isso. Como eu disse, a restauração, o processo de restauração de Davi
durou entre 8 e 11 anos. Então não foi de um dia para a noite, não foi num seminário, não foi num aconselhamento, não foi em um bate-papo, sabe? Não foi em uma viagem, não. Houve um processo onde a reputação foi jogada na lata de lixo, onde a pessoa teve que abrir mão da sua posição, onde a pessoa sofreu apedrejamento e vergonha pública, onde a pessoa sofreu traição dentro da sua própria casa. E o pior, o que acontece com ele, leia os Salmos de número 32, os Salmos de número 51. A Bíblia relata ali que Davi, ele estava mausaço, ele diz assim, que os ossos dele estavam doendo, a alma dele estava triste. E lá no Salmo 51 ele diz assim, torna a dar-me a alegria da salvação e não retires de mim o teu Santo Espírito. Por que que Davi chegou a um ponto desse? A um fundo de poço desse, onde ele comprometeu o seu reinado, a sua salvação, o seu casamento, os seus filhos? No adultério. Você acha que mudou? Mudou. As consequências não mudaram. Então, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, eu gostaria que você pudesse estar atento a isso, sabe? E agora, se porventura cair, a gente precisa lembrar que a gente tem um Senhor que é o nosso advogado, mas nós vamos ter que pagar um preço muito caro. Nós vamos ter que ser muito abrir mão de muita coisa para poder restaurar aquilo que nós mesmos, por uma atitude nossa impensada, por um momento de prazer, a gente provocou. E olha que eu nem entrei na aliança de sangue quando há o adultério. Sabe, quando a pessoa ela tem intimidade sexual com outra pessoa, ela se torna um com essa pessoa. Tudo aquilo que porventura acompanhava aquela pessoa começa a acompanhar essa pessoa agora também. Sabe? Porque os dois se tornaram uma só carne. E aí uma aliança de sangue fora do casamento é estabelecido. Um espírito de Moloque começa a agir na vida dessa pessoa. Então é extremamente terrível o que acontece como consequência do adultério. Mas como eu disse, é possível restaurar? É possível restaurar. É fácil restaurar? Não é fácil restaurar, porque existe um processo. Agora, Davi restaurou. Se Davi restaurou, de repente você está vivendo uma situação assim, você pode ter essa esperança que com diligência, sabe, com persistência, você pode restaurar o seu casamento, pode limpar os céus que você deixou escurecidos sobre a vida da sua família e principalmente sobre a vida dos seus filhos. Gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre isso. Depois eu quero orar por você. Mas eu quero mandar um salve aqui. Meu Deus, Sueli Donadão. Sueli Donadão, tudo bem com você? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Zeni sempre ligadinha também com a gente. Mãe da Laura, né? Cadê a Laura? Ou é a Laura? Acho que é a Laura, né? A Luciana, Deus abençoe você também. Magda, já disse, já cumprimentei. Quem mais está aí? Tem uma galera aí. Meu Deus. Sueli, Deus abençoe a sua vida, a sua descendência. Mas eu gostaria de orar por você que de repente não está vivendo isso, mas está próximo de alguém que está vivendo isso. De repente você pode ser um canal de Deus para ajudar essas pessoas a viverem um processo, para que eles não cavem um abismo maior. Você pode ser esse canal de bênção. Agora, se você está vivendo isso, você pode viver essa bênção que Davi vivenciou. Davi pecou, Davi caiu, Davi errou, Davi pagou um alto preço, mas ele restaurou a sua comunhão com Deus, ele restaurou a sua comunhão com seus filhos.
Ele restaurou a sua casa. Então é possível você restaurar a sua casa também. Então eu gostaria de orar nessa hora, porque não são poucas as pessoas que estão sofrendo. Sofrendo porque não sabem o que fazer, experimentaram ou estão experimentando essa questão do adultério dentro do casamento, não sabe o que fazer, não tem ninguém com quem compartilhar. Eu gostaria de orar nessa hora. Por quê? Porque o meu desejo, como eu disse no início dessa live, não é que esse casamento ele se torne mais um índice, né? No número de divórcios do nosso país. O ano passado foram mais de 260 mil divórcios, ou seja, 260 famílias foram destruídas. Filhos começaram a sentir-se órfãos de pais vivos, vulneráveis, né? Sem agora gente para dar direção, sem gente para ajudá-los a desenvolver uma vida organizada, de disciplina. Então, a minha proposta, né, para essas lives é, de alguma forma, compartilhar aquilo que tenho aprendido no Evangelho, para que eu e você, nós, possamos ser esse agente de cura, esse agente de transformação, esse agente que vai colocar chaves na vida, nas mãos de pessoas, para que elas saiam dessas prisões. Essas prisões do medo, essas prisões da necessidade, essas prisões da escassez. Eu quero orar nessa hora. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra que não esconde a fraqueza dos heróis, a qual nós muitas vezes vemos na palavra de Deus, como Davi, que foi um homem que falhou, foi um homem que errou, mas foi um homem que se arrependeu e o Senhor o ajudou a se colocar de pé. E eu tenho certeza que assim como o Senhor fez com Davi, o Senhor tem feito com tantas pessoas e pode continuar a fazer na vida de outras tantas pessoas, ajudando elas a passar pelo processo e a experimentar a restauração dos seus casamentos, a restauração da sua intimidade, a restauração da comunhão contigo, porque quando pecamos, nós criamos uma barreira entre nós e o Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que esses internautas que ora estão conectados conosco, se porventura eles estão vivendo uma situação dessa, de dor, de tristeza, de angústia, que eles saibam que há um caminho a ser seguido, que há esperança, e que essas vidas, ó Deus, que também recebendo essa instrução, se elas conhecem alguém, que elas possam ser esse canal de bênção, Senhor, para conduzir essas pessoas por esse caminho de restauração e de redenção. Ó Deus, eu quero orar abençoando cada vida aqui presente nessa live, cada lar representado nessa live, que o Senhor os ajude, que o Senhor os levante, que o Senhor os sustente, que o Senhor esconda no teu esconderijo, que o Senhor possa avivar, Senhor, o casamento daqueles que são casados, e que o Senhor possa dar esperança e grande expectativa para aqueles que um dia se propõem a casar. Pai, no nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém e amém.